Oi, gente, nós estamos falando sobre o governo. Expliquei um pouco de basamento teórico das mentiras que nós devemos quebrar. Agora eu vou falar sobre os pilares. Então, para a gente venha entender o que de fato é a esfera do governo. O primeiro deles, eu queria que você pegasse nota disso em Romanos 3. Deus, o próprio Deus foi quem criou o princípio da autoridade. Deus, ele estabeleceu o princípio da autoridade. Olha só em Romanos 13, do versículo 1 a 4. Cada qual seja submisso à autoridade submissas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que venha de Deus, e as que existem foram instituídas por Deus. Toda autoridade que existe foi posta por Deus. Assim, que resiste à autoridade se opõe a Deus e atrai a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, e não a quem pratica o bem, sim a quem pratica o mal. Então Paulo diz: faz o bem e terá o seu louvor, porque é instrumento de Deus para o seu louvor. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que a autoridade carrega uma espada. Ela é ministra de Deus para ter justiça e exercer a ira. Então muitos fazem créditos que é um crédito enganoso. Quando Paulo diz do princípio da autoridade, ele não está fazendo uma referência a uma pessoa específica. Ele está trazendo um entendimento que foi Deus que estabeleceu o princípio da autoridade. Quem criou o princípio que todas as coisas são regidas por uma autoridade foi o próprio Deus. É o próprio Deus que falou sobre a constituição da autoridade. E que ele diz que não há autoridade que não venha de Deus e todas foi colocada por Deus. Olham para esse versículo e falam, por exemplo, Hitler foi colocado como por Deus. Então aí fulano de tal foi um ditador, um presidente, será que foi Saddam Hussein foi instituído por Deus? Ele não está falando sobre pessoas, ele está falando sobre uma plataforma de autoridade, um lugar, uma posição de autoridade. Sobre uma família existe autoridade constituída. O cabeça do lar é o homem e a mulher está ali junto ao lado dele. Eles são autoridade sobre as crianças. A empresa tem alguém que é a autoridade. Repartição pública também tem autoridade. Sobre uma nação, um governo, também existe uma autoridade. Mas isso não é Deus elege essas pessoas. Porque hoje nós temos democracia. O próprio povo que elege os seus governantes. Então não dá para pôr na conta de Deus essas coisas de governantes. Não há autoridade que venha de Deus. Então nós precisamos, em obediência a Ele, respeitar esses princípios. Ao longo da história, nós percebemos e observamos que diversos líderes que estavam bem longe de ser exemplos. A ideia principal aqui é que honramos a quem governa, independente de sermos de acordo ou não. O que nos leva a outro ponto. A autoridade não está sobre um CPF, mas está sim sobre um CNPJ. Ele não está falando que Deus elege e escolhe cada uma das autoridades, mas ele está falando sobre essa posição, sobre esse lugar de autoridade. E para esse lugar de autoridade, nós vamos ter pessoas que vão ocupar esse lugar. E ele vai passar por esse processo. Então, quando nós estamos falando sobre isso, nós entendemos que tem uma condição. É possível que alguém ocupe um lugar de autoridade, mas não seja reconhecido pelos princípios bíblicos como uma autoridade. Olha só, Romanos 13, versículos. Por essa razão pagais os tributos, porque autoridades são ministras de Deus. Porque quando cumprem mutualmente com o seu ofício, não basta estar ali com uma posição de autoridade.
precisa uma condição. Qual é essa condição para uma autoridade seja considerado um servo de Deus ou ministro de Deus? É que ele venha cumprir pontualmente com seu ofício. Não é que ele seja um cristão, não é que ele seja dizimista ou membro de igreja. Ele precisa ser alguém que cumpre pontualmente com seu ofício. Isso explica porque Deus usou líderes que não eram tementes a Deus, mas ele ainda usou aquelas pessoas para fazer a sua vontade ser realizada. Isso explica porque a palavra vai dizer que o Senhor tem o coração do rei nas mãos dele, e é ele quem direciona como ele bem entender, porque é Deus que estabeleceu essa posição de autoridade. Quando ele fala sobre isso, ele não está falando sobre pessoas, mas sim sobre essa posição, sobre esse princípio, que existe uma autoridade sobre cada organização, no nosso sistema, no nosso mundo, no nosso planeta. Então é importante nós entendermos essa condição. Muitas pessoas falam assim, nós não devemos criticar os nossos governantes, porque os nossos governantes, nós devemos orar, como diz 2 Timóteo capítulo 2, nós devemos orar, apresentar as nossas petições, nós devemos cobrir em oração, isso é verdade, mas você não pode criticar porque eles são autoridades instituídas por Deus. Não necessariamente. Talvez no nosso país, se nós pegamos uma democracia, nós temos pessoas que foi eleita pelo povo. Para ela ser considerado como ministro de Deus, ele deve cumprir pontualmente seu ofício. Para alguns isso pode ser mais do mesmo, mas na verdade isso quebra um paradigma que impede a igreja de ser atuante na esfera do governo. Ou seja, eles têm que estar fundamentado no fazer o que é justo, ou justo a ele, é o que ele exerce. Outro ponto é que Deus nunca depende de uma autoridade governamental para cumprir a sua vontade. Deus, ele é absoluto e soberano. Ele não precisa de ninguém para mostrar a sua autoridade. No entanto, ele deseja que nós participamos dos seus planos em todos os seus aspectos, inclusive no governo. Sendo assim, o Senhor de tudo que ele criou, somente relembrando de 3 atributos que marcam quem ele é: onipotente, onisciente e onipresente. Isso significa que não apenas ele está a par de qualquer circunstância, seja onde, quando ou como também, ele tem o poder de transformar qualquer realidade. Além disso, nós, ao nos convidarmos a participar desse processo, ele nos permite para nós exercermos essa estratégia que são conferidas a nós através da palavra e que ultrapassa a ideia de política. Cada uma delas são ensinadas na prática, que o governo ele é bem mais do que articulação de palavras ou ter jogo de cintura com as pessoas, convencendo a adotar as mesmas ideias de um determinado partido. Resumindo, a autoridade governamental condicionada por Deus implica de nós temos fundamentos aplicado naquilo que ele tem nos mostrado há muito tempo e que permanece verdadeiramente atual. Amanhã nós vamos falar mais sobre isto, algo simples que vai abrir seus olhos para a realidade que nós não enxergamos. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!